certa, a Cristo Jesus. Esta é a vitória que vence o mundo. Agora, Jesus fez uma pergunta que tem que gerar um certo constrangimento no nosso coração. Jesus disse assim: será que, porventura, por acaso, eu vou encontrar fé quando eu voltar? Por quê? Porque Deus sabe que fé nos nossos dias é um artigo em extinção. As pessoas não acreditam mais. As pessoas leem a Bíblia. As pessoas vão para os cultos, para as reuniões, mas a fé está definhando cada vez mais e mais. Nós temos que falar aquilo que os discípulos falaram para Jesus. Aumenta a nossa fé. E o contexto ali foi quando Pedro perguntou sobre quantas vezes devo perdoar. E Pedro, certamente pensando, 7 vezes já é bastante. E Jesus falou, não, 70 vezes 7. Queridos, a verdade é que nós não conseguimos perdoar. Nós não conseguimos praticar aquilo que a gente vai aprendendo. Por quê? Porque falta o combustível. Pensa você ganhou o carro mais caro do mundo. Entregam para você, mas você não tem combustível. Vai ficar ali um artigo de enfeite. Chama seu amigo, vem ver o carro. Que carro lindo! Vamos dar uma volta. Não posso, porque não tem combustível. Assim somos nós. O combustível que faz com que a gente se mantenha firme é a fé. As pessoas que abandonam o caminho do Senhor, quando a gente vai ver a história, não é de repente, vai diminuindo, se afastando. O que está acabando na vida da pessoa? A fé. Aqui está escrito que pela fé nós entendemos que tudo, o universo foi criado, mas nas nossas escolas está sendo ensinado que o universo veio através de um boom. Para mim isso é tão ilógico, mas para eles é lógico. Por quê? Porque eles não têm fé. É só pela fé que nós acreditamos. Quando eu fui lendo esse texto, eu fui me encolhendo. Jesus falou assim que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, a gente falaria para o monte, sai daqui, vai lá para o meio do mar. Se fosse pequenininho, então nem do grão do tamanho de mostarda. Queridos, ao ler esse texto de homens, mulheres, heróis da fé, eu me perguntei, e eu? Como é que eu estou? Como está a minha fé? Olha o problema, olha a dificuldade, olha a luta e fala, acho que não vai dar certo. É impossível. Olha o que aconteceu. Ou será que eu olho para o meu Deus e falo, Deus, o gafanhoto é grande, mas o Senhor é maior. Nós vamos ver alguns personagens aqui. E o tema da nossa mensagem é a fé que move o céu. Lídia, pode? Já está? A fé que move o céu. Hebreus 11 é chamado como a galeria dos heróis da fé. Eu quero mudar esse texto nesta manhã. Eu quero colocar assim, a galeria dos heróis de Deus. Quem que Deus olha e considera um herói?
Aqui não aparecem reis poderosos, generais famosos, homens ricos, não. Aparecem pessoas comuns que confiaram num Deus extraordinário. Aleluia! Você quer ter o teu nome escrito ali também? Eu quero. Amém. Qual que é a mensagem central aqui? A fé transforma pessoas comuns, como eu e você, em instrumentos poderosos nas mãos de Deus. A pergunta para a igreja hoje é: que tipo de fé nós estamos vivendo? Em primeiro lugar, nós vamos ver um personagem chamado Abel. Nós conhecemos a história, filho de Adão e Eva, tinha um irmão, muito bonzinho, o irmão dele, né? Primeiro homicídio da história. E no verso 4, diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Estamos aqui falando de Abel. Que tipo de fé foi a fé de Abel? A fé que oferece o melhor para Deus. Muitas pessoas estão ofertando para Deus, mas estão ofertando sobras. É a sobra do tempo, é a sobra da energia, é a sobra das finanças. E aqui nós vemos Abel considerado um homem de fé, porque ele ofereceu o melhor a Deus, o sacrifício aceito por Deus. Caim, por sua vez, ofereceu algo religioso, algo que brotou da mente, do coração. Vamos fazer assim? Vamos criar um culto assim? Vamos inovar desta maneira? Vamos pintar? Vamos colocar luzes? Vamos fazer? Parece ser bom, mas não é. 2 jovenzinhos bolaram oferecer a Deus um fogo diferente. Não daquilo que Deus tinha exigido, eles imaginaram e eles ofertaram a Deus um fogo chamado pela Bíblia de fogo estranho. Nadab e Abiú. Sabe o que Deus fez? Consumiu os 2. Nós precisamos ofertar para Deus o melhor. Não tem mais o que fazer, então vou orar. Não tem mais o que fazer. Estou com um tempinho livre. Devocional para quem não tem tempo. 5 minutinhos com Deus. O que nós aprendemos aqui? Que Deus não recebe ofertas, Ele recebe corações. Você pode chegar com uma oferta caríssima, mas Deus olha o seu coração. Deus vê a maneira como você está se entregando a Ele. Deus não quer apenas o nosso culto, Deus quer a nossa entrega. Ele espera que a gente se entregue totalmente a Ele. A fé verdadeira sempre coloca Deus em primeiro lugar. Depois nós vemos outro personagem, uma historinha bem curta, Enoque. A fé que anda com Deus. Olha o verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ali em Abel nós vemos o sacrifício da adoração. Aqui em Enoque a gente vê o sacrifício da santidade. Um homem que escolheu andar com Deus. E Deus chegou um dia e falou: você tem andado tanto comigo, não volta mais para casa. Vem comigo. Vem comigo. Deus tomou Enoque para si. Coisa tremenda, não é? Coisa tremenda.
a gente vê que a fé não é apenas acreditar, eu acredito em Deus. A fé é viver com Deus diariamente. Deus espera que a gente coloque Deus, na nossa vida cotidiana. A hora que eu pego o carro para sair, a hora que eu entro no trabalho, a hora que eu vou para a escola, a hora que eu estou passeando, a hora que eu estou orando, todos os momentos a gente tem a possibilidade de falar: Deus, que seja feita a tua vontade. Alguém aqui já fez alguma coisa que você sentia no coração que não devia fazer, mas você é teimoso, você fez, e lá na frente você pensou: por que eu fui fazer? Perguntou para Deus? Nós aprendemos a tomar as decisões, irmãos. Isso daqui vai ser benéfico, vou ter lucro, então eu vou tomar decisão. É de Deus. Tem gente que fala assim, né? É de Deus. Vivemos diariamente com esse Deus. Queridos, a fé não é um evento, a fé é relacionamento. A fé me atrai a Deus todos os dias para estar com Ele, para conversar, para abrir o coração. Nós aprendemos até a orar. E nós usamos o texto de Jesus falando para não ser vãs repetições, mas de repente, se a gente não se cuidar, a nossa oração se torna vãs repetições. Fé nos leva a acreditar. Você crê que Deus está aqui? Você crê que Jesus está aqui? Você crê que esse lugar está rodeado, cercado pelos anjos do Senhor? Enoque cria e andou com Deus. A terceira pessoa, Noé. A fé que obedece sem entender. A fé que obedece sem entender. Olha o verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de fé. Para nós parece tão normal, né? Não, Deus mandou, ele construiu a arca. Imagina você lá na sua casa. Só fazer um exemplo bem. Aí você recebe uma ordem de Deus. Vá lá na Chácara Manaim e construa uma nave espacial. O que você vai falar? É loucura. Era loucura para Noé também. Não havia chovido até então. Ele morava num lugar onde não tinha mares, lagos, onde colocar uma arca. Deus, é loucura do Senhor. Não, ele obedeceu. Mais de 100 anos ali construindo, segundo o modelo dado por Deus. As pessoas passando e ele pregando e as pessoas zombando dele. O que você está fazendo, ô velho maluco? Construindo um barco aqui não tem mar. Tem que internar esse doido. Está vendo? Fanático. Não é assim que as pessoas falam? Fanático. Mas ele obedeceu. Eu vou ter uma palavra para você. Talvez algo esteja incomodando o seu coração. Talvez algo esteja lá na sua mente falando: não é possível, não vai dar certo, você não tem dinheiro, você não tem saúde, você não tem isso, você não tem aquilo. Obedeça a Deus pela fé. A provisão vem dele. Noé, então, ele não entendeu. Muitas vezes a gente quer, né? Nós somos, principalmente nós homens, nós somos racionais. As mulheres são mais emotivas. Nós queremos entender. Mas como, Senhor? Como é que eu vou fazer isso? Ou as mulheres, né? Não, mas eu não estou sentindo. Fé não é razão, fé não é emoção. Fé é obediência. Nunca tinha chovido. Ele pregou. Ninguém acreditou, só a família dele que entrou
na arca. Mesmo assim, Noé continuou abençoando. Talvez você olhe para a sua vida, você olhe para a sua história, você pense assim, será que tem valido a pena a minha vida? Deus olha para você e vê se tem fé no seu coração. A fé verdadeira, irmãos, ela vem antes do milagre acontecer. A fé é certeza. Eu não estou vendo nada, mas eu creio. As circunstâncias são contrárias, mas eu tenho convicção. Deus falou. Quem sou eu para duvidar? Muitos querem primeiro ver, para depois obedecer. Mas aqueles que têm fé falam para Deus, Senhor, eu obedeço sem ver. Vamos para o quarto personagem, Abraão. Vamos ver o verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Que coisa, não é? Ele morava no meio de um povo idólatra. Estava ali, não é, dentro da sua área, da sua zona de conforto. Estava tudo bem, tudo tranquilo. De repente, Deus fala para ele, sai. E ele fez o quê? Saiu. Ele sabia para onde ia? Não. Ele simplesmente obedeceu. Irmãos, Deus não precisa explicar, dar razões para nós. Ele é Senhor, Ele manda. E a gente precisa falar para Ele, sim, Senhor. Sai da tua terra. E Abraão saiu, sem saber para onde ia. Não é? A gente de vez em quando encontra uns pinéis por aí, né? Uma pessoa meio... Ela sai, sem saber para onde é. Onde você está aí? Não sei. Quando você vai chegar? Não sei. Mas por que você está fazendo isso? Não sei. Mas nós sabemos. Eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que o meu Deus que está me mandando, Ele sabe. Então eu posso ir tranquilamente. Talvez Deus tenha falado para você sair de alguma coisa e você insiste em permanecer nela. Cuidado. Talvez você já ouviu uma mensagem de Deus e o Espírito Santo revelou essa palavra é para você e você deixou ali, foi esquecendo. Eu, de vez em quando, eu fico pensando em pessoas que passaram pelo nosso meio e receberam chamados divinos, chamados de Deus, e não tomaram a decisão de sair. E quando eu vejo a vida dessas pessoas, por mais bem-sucedidas que estejam, a gente vê que está faltando algo. Está faltando algo. Que tal se hoje você, a gente falasse para Deus, Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aleluia. Fé significa caminhar com Deus, mesmo sem ter um mapa, mesmo sem ter o GPS, mesmo sem, humanamente falando, ter direção nenhuma. Mas a confiança nele nos impulsiona a caminhar. Irmãos, a nossa vida ainda está sendo escrita por Deus. Sexta-feira estivemos no Elissa, Miriam ministrou uma palavra. A tua história ainda não acabou. Ah, mas eu estou com, alguns aqui, né? Estou com mais de 50, mais de 60. Alguns aqui mais de 70. Mais de 80. Não. Estava conversando com o Sidney agora de manhã, tomando um cafezinho, comendo um bolo que a minha esposa fez. Sidney estava lembrando, Caleb, 80 anos.
se sentindo jovem. Miriam compartilhou uma mensagem, ano passado ela foi convidada, aniversário de 70 anos, 80 anos. E ela leu o texto, e quando ela leu o texto, Deus falou com ela. Coisa maravilhosa esse nosso Deus. Alguns podem pensar, não, já estou no final de carreira, já não tem mais nada. Tem muito ainda de Deus. Se você está vivo, é porque Deus tem algo ainda para fazer na sua vida. Você não está aqui porque Deus quer que você fique vegetando aqui. Você pode fazer coisas tremendas e grandiosas. Deus pede mudanças. Aquele que chega num ponto da vida que fala assim, tá bom, pronto, agora é só. A nossa vida está mudando diariamente, constantemente. Deus exige de nós diariamente renúncias, abrir mão. Para tudo isso nós precisamos ter fé. Sabe como a fé responde para Deus? Simples, assim, eu vou. Não vou perguntar nada. Para onde que eu vou? O que eu tenho que levar? Tem que me preparar? Tem que fazer curso? Não. Só fala para Deus assim, eu vou. Fala assim para Deus hoje, aí onde você está? Eu vou. Mas fala com fé, eu vou. Aleluia. A quinta personagem, Sara. Verso 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quantos anos Sara teve quando ela engravidou, você sabe? 90. E ela era estéril. Cientificamente, se ela fosse fazer uma ressonância, sei lá, ecografia, etc., etc., a conclusão, o laudo clínico, médico, é impossível você gerar. Mas Deus falou, é possível. É possível. Eu lembro, aqui, nesse altar aqui, há muitos anos atrás, Miriam ministrou sobre os sonhos de Deus. E veio aqui um casalzinho de japonês que congregava conosco. Já tinham feito, acho que 3 inseminações artificiais. Nada. A família já tinha falado. Deram um passo de fé. Tem 2 filhos. O nascimento do primeiro filho. Um dia o pai voltando para casa depois de uma consulta. O japonesinho começou a ficar roxo, parou a respiração. E ele estava passando com o carro em frente de um hospital, parou o carro desesperado, o filho sem respirar. Fui visitar na UTI infantil. Eu de um lado, o Sérgio do outro lado. O menininho, há dias, com meses, pele e osso. Ele não se movia, você não via nem o batimento ou respirar que a gente percebe, nada. Ele ali, Sérgio de um lado e eu do outro, começamos a orar. O menininho abriu o olho, olhou bem para mim. Eu falei, Sérgio, ele abriu o olho. O Sérgio saiu, deu a volta. Falei, o Kiko não brinca. Eu falei, você acha que eu vou brincar? É verdade. Eu falei, isso. Ele olhou para o pai. O Sérgio caiu de joelhos ali em lágrimas, agradecendo Deus Todo-Poderoso. A fé que vence o impossível. Sara, humanamente, não poderia ter filho. Era impossível. Mas Deus cumpriu a promessa. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Continue crendo, continue esperando. Qual que é a verdade espiritual que a gente aprende aqui? Quando termina a nossa capacidade, a capacidade humana, começa o milagre de Deus. Talvez você já não aguente mais aquela situação, aquilo que você tem vivido, etc, etc. Deixa Deus entrar. Fala para Deus.
A gente tenta até o último, depois que a gente não consegue mais, sofre que nem um condenado. Ah, não dá mais, Deus, eu entrego, não dá mais. Lá no início, Deus já estava falando, entrega, entrega, entrega. Talvez alguém diga, minha família não tem jeito. E não adianta a gente falar que a família, é família, não importa, porque importa sim. Você sabe o quanto dói. Você sabe o quanto machuca. Tem gente que pode dizer assim hoje, nesta manhã aqui, a minha vida não tem solução. Eu quero dizer para você que Deus está mandando dizer, tem sim. Tem um homem aqui no nosso meio, ele não vou falar quem é, para não constrangê-lo, mas ele é cadeirante e tem uma perna só. Ele fumou a vida toda. Agora ele está quase um mês. Quantos? 28 dias. Quem que fez isso? Ele? Foi Deus. Não é, seu Luiz? Foi Deus. Conversa um pouquinho com ele. Tem cada história ali. Não é? Eu fui fazer uma visita lá e conversando com a dona Mara. Ela tinha ido para o hospital, né? Para fazer uma prótese para o seu Luiz. E eu falei, como é que foi lá a consulta? Ela falou, levaram eu lá, um médico japonês, a hora que eu cheguei lá, a especialidade dele é braço. Isso é o mundo. Mas o nosso Deus, você pode confiar. Deus diz para nós, ainda não acabou. Mas aquele filho, aquela filha, meu marido, a minha esposa, a história ainda não acabou. Vamos para o sexto personagem, Moisés. Hebreus 24, 25, 26. Não dá para falar de todos, mas a gente aprende com todos. Verso 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha a posição que Moisés tinha. Filho da filha de Faraó, neto de Faraó. Faraó era o máximo. Ele tinha tudo garantido, futuro, as melhores roupas, melhores comidas, mas ele recusou, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou opróbrio a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O que ele escolheu? Ele escolheu ir lá no deserto, viver uma vida meio que miserável, sendo que ele tinha palácio, ele tinha riqueza, ele tinha poder, mas ele escolheu sofrer com o povo de Deus. Qual verdade espiritual nós aprendemos aqui? A fé faz escolhas eternas, não temporárias, para hoje, para agora, é para toda a eternidade. O mundo oferece para nós o quê? Aquilo que é prazer momentâneo, passageiro. Mas Moisés, diante de tudo isso, ele disse assim, eu prefiro Cristo. E agora nós vamos ao último grupo de pessoas. Hebreus 11, 35 a 38. Aqui são os que perseveraram. Aqui nós vamos aprender a fé que não desiste. E fala aqui que eles passaram a fio de espada, sofreram, pessoas que sofreram, e são pessoas de fé. Verso 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitaram seu resgate para obterem superior ressurreição.
Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, zombarias, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, e aqui chega a conclusão, homens dos quais o mundo não era digno. Irmãos, quanta diferença entre esses homens de Deus e os homens reconhecidos como homens de Deus nos nossos dias. Homens que estão recebendo reconhecimento, aplausos do mundo. Esses dias um pastor de Campo Largo, uma igreja grande, ele postou a foto dele, a esposa, o filho recebendo as honrarias da prefeitura, do prefeito. E eu escrevi simplesmente embaixo, os primeiros, os apóstolos antigos, receberam outras coisas. E fiquei esperando, né? Mas graças a Deus ele escreveu assim, você está certo. Queridos, Jesus falou que se odiaram a ele, vão odiar a nós. Não tem como. Eu sei que essa parte da fé aqui não é muito boa para muitos. O que ser cerrado ao meio e morrer. Eu não, essa parte eu não quero, mas faz parte da galeria de homens da fé. Homens que foram perseguidos, presos, mortos. Mesmo assim estão aqui na galeria dos heróis da fé. Porque eles perseveraram, não negaram a fé. Queridos, nós vivemos em dias que muitos têm abandonado a verdadeira fé. Quando eu penso que no meio evangélico, no meio gospel, não tem mais o que inventar, alguém vem com uma novidade. E as pessoas correndo atrás de novidades. Nós precisamos crer. A fé verdadeira permanece mesmo no meio da luta. A gente está ali recebendo bordoada de todos os lados, mas a gente continua, Pai, eu creio em Ti. O mundo está falando para nós somos escória do mundo. O mundo está falando, você não presta, você não está com nada, você não aproveita a vida, você é isso, você é aquilo outro, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Mas Deus, pela palavra, Ele diz, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Fé não é só para os dias bons. Tem pessoas que pensam que se está tudo bem é porque ela teve muita fé. Qual que é a conclusão que nós chegamos, amados irmãos? Eu quero ir até o versículo 2 do capítulo 12, porque tudo isso está sendo preparado pelo escritor para dizer que é Jesus. Verso 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Eu pergunto para você, Jesus perdeu ou Jesus venceu? Ele venceu. Ele venceu. Olhando para Jesus, autor e consumador. Quem que é o autor da fé? Quem é o consumador? É Jesus. Qual que é a diferença desse povo que viveu antes de Jesus? Eles tinham fé? Sim. Mas como era a fé? Eles tinham fé no futuro. Deus vai mandar alguém. E o texto aqui, isso me incomodou. Nenhum deles obtiveram resposta à promessa, não receberam cumprimento. Porque a fé estava naquele que Deus iria enviar, Jesus. E a nossa fé hoje está naquele que Deus já enviou, Jesus. O centro é Jesus. A nossa fé tem que estar em Jesus. Todos esses apontam para um herói só.
Jesus. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Jesus abriu o caminho para a salvação. Coisa maravilhosa. Queridos, a pergunta nossa nessa manhã não é apenas quem foram os heróis da fé, e sim eu estou vivendo pela fé? Mais de 20 vezes aqui vai se repetir essa expressão, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Eu pergunto para você então, qual é a solução? Fé. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, uma coisa que trouxe muita alegria e paz no meu coração. E eu vi em Deus a possibilidade do meu nome estar ali. Não por ter fama, ser conhecido, ter feito grandes feitos. Deus não procura pessoas perfeitas. Essas pessoas citadas aqui são pessoas como eu, como você, que exercitaram a fé. Deus procura pessoas que confiem nele. Queridos, nós precisamos entender, há uma batalha diária acontecendo na nossa mente. Pensamentos do inferno vêm na nossa mente. E se a gente aloja esses pensamentos, a gente começa a pirar. O diabo quer a nossa destruição. O diabo quer a destruição da nossa família. E ele coloca pensamentos ali, muitas vezes sem ter nada, sempre. Não tem porquê, não tem explicação. E a gente cai na do diabo, cai na armadilha. E a gente fica acreditando nas besteiras. A moda aí fora está dizendo o corpo da mulher perfeito, o cabelo, o rosto, o homem, tal, tal. Mas a Bíblia, pelo Salmo de Davi, diz que Deus te fez de maneira assombrosamente maravilhosa. Você é lindo aos olhos de Deus. Nós precisamos acreditar no que a palavra diz, não no que o mundo diz. Eu quero pedir para Deus nessa manhã, aumenta a minha fé. Você também quer? Se você também quer, se coloque em pé em nome de Jesus e nós vamos orar.